Pecado é um termo usado para descrever qualquer tipo de desobediência a Deus. Os conceitos incorporados no que se conhece hoje como 7 pecados capitais tratam de uma classificação de condições humanas conhecidas atualmente como vícios, que precedem o surgimento do cristianismo, mas que foram usadas mais tarde pelo catolicismo com o intuito de educar os seguidores, de forma a compreender e controlar os instintos básicos do ser humano, e assim se aproximar de Deus. Mas você sabe o real significado de cada um? Assista o vídeo até o final, que irei te contar tudo. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. No século IV, o monge grego Evagrio Póntico elaborou uma lista com os pecados capitais. O objetivo ao criar uma lista de pecados era fazer um levantamento dos principais vícios que atrapalham uma rotina voltada ao exercício espiritual. Ao contrário do que muitos pensam, os 7 pecados capitais não surgiram na Bíblia, embora todos eles estejam intimamente associados a passagens bíblicas. Numa leitura atenta da Bíblia, pode-se encontrar referências a cada um dos 7 pecados, mas não se encontrará em parte alguma o nome 7 pecados, ou algo que se assemelha a uma lista dos mais graves vícios que afastam os cristãos da graça de Deus. De acordo com a doutrina católica, os pecados capitais são a fonte de todos os vícios. Eles estão na origem de todas as ações pecaminosas conhecidas. Porém, a lista variou ao longo do tempo. A primeira, por exemplo, trazia 8 em vez de 7 pecados, sendo que um deles é o vício da tristeza, que já não consta nas listas atuais. A formulação original do monge Evagrio Póntico ganhou contornos oficiais só no século VI, quando o Papa Gregório I escreveu a sua própria lista. O responsável por apresentar a lista que conhecemos hoje é o frade católico Tomás de Aquino. Ele fez uma revisão das listas anteriores e apresentou a lista definitiva dos 7 pecados capitais. Dito isso, vamos agora descobrir o significado de cada um. A soberba pode ser definida como orgulho excessivo. É a tendência a nos considerarmos melhores do que todas as outras pessoas. É o pecado da pessoa extremamente vaidosa, que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos. Para os católicos, a soberba é o principal pecado ou raiz de todos os pecados, já que ela participa do pecado original descrito no Gênesis. Deus proibiu que Adão e Eva provassem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o demônio tentou Adão e Eva, dizendo que se eles provassem do fruto, seriam tais como Deus, conhecedores do bem e do mal. Querendo se tornar independentes de Deus, Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência e da soberba. A luxúria é o pecado associado aos desejos sexuais. Para os católicos, a luxúria tem a ver com o abuso do sexo ou a busca excessiva do prazer sexual. Na história do pensamento ocidental, o grego Hipócrates já alertava que a prática podia consumir perigosamente a energia das pessoas. O conceito ganhou nova perspectiva no século XIII, com Tomás de Aquino. Para ele, a luxúria também diz respeito às pessoas que se deixam dominar por paixões, por poder, dinheiro ou comida. Não parece justo que dormir até mais tarde ou passar o dia esticado no sofá, simplesmente fazendo nada, seja definido como um pecado capital. Porém, isso pode ser. Por mais prazerosa que seja, a preguiça é levada a sério pelo cristianismo, o que pode explicar tamanha preocupação com atitudes supostamente inocentes é caracterizada pela apatia espiritual, incapacidade de se importar com o próximo ou com qualquer pessoa, procrastinação, ou seja, deixar tudo para depois. A preguiça é a falta de vontade ou interesse em atividades que exigem algum esforço,
seja físico ou intelectual. Pode ser definida como a falta de ação, a ausência de ânimo para o trabalho e outras tarefas do nosso dia a dia. Para os adeptos do catolicismo, o pecado da preguiça tem a ver com a recusa voluntária ao dever do trabalho, da busca do pão de cada dia, mas também se relaciona com a falta de ânimo nas práticas de devoção e na busca da virtude. A avareza, também chamada de ganância, é o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. A pessoa avarenta é mesquinha, isto é, não gosta de compartilhar o que tem e faz de tudo para ter sempre mais. Não se refere apenas aos chamados popularmente mãos de vaca. Acusa também os gananciosos, os mesquinhos, os egoístas, os corruptos, os ladrões e mesmo as pessoas excessivamente ciumentas. Nenhum outro pecado capital deixa marcas tão visíveis no organismo de quem o pratica, pelo menos no imaginário popular. Dependendo da época ou da cultura, pessoas com o corpo considerado acima do peso pode significar saúde, fartura e prosperidade, ou abuso, doença e desleixo. Mas ele costuma ser associado ao consumo excessivo de comida e bebida. No século XX, a gula deixou de ter uma conotação religiosa para se tornar um grave pecado social. A gula é o pecado associado ao desejo de comer e beber de maneira exagerada, para além das necessidades. Esse é um pecado que tem a ver com a perda de controle em relação ao próprio corpo. Quase todos os pecados estão relacionados à falta de moderação. Nesse caso, trata-se do consumo em excesso, ao qual se atribuem males físicos e espirituais, já que a gula pode levar a outros pecados como a preguiça. Ira, raiva ou fúria é uma manifestação intensa de indignação que pode levar a agressões verbais ou físicas. Talvez por isso seja comum identificar na raiva ou na ira do latim um sentimento natural que pode ser canalizado para corrigir injustiças, mas da lista católica ela é o pecado mais mortal. O filósofo romano Sêneca a definiu como loucura temporária, mas temos de ser livres da escravidão gerada pela cultura da ira, da violência e da guerra. Atire a primeira pedra que nunca sentiu inveja. Você já deve ter ouvido a frase: o gramado do vizinho é sempre mais verde. O sentimento é mais comum do que imaginamos, e ter aquela famosa inveja do bem pode ser sim algo normal. Não se sinta culpado ou se questione quando ela vier à mente. Segundo os especialistas, a inveja pode fazer com que algumas metas e objetivos saiam do papel. Além disso, pode ser usada como admiração. Porém, como o vídeo é sobre pecados capitais, vamos olhar o lado negativo dela. A inveja é a tristeza pelo bem de outra pessoa. O invejoso é aquele que se sente mal pelas conquistas alheias, sendo incapaz de ficar feliz pelos outros, como se a vitória alheia representasse uma perda pessoal. Há muitas passagens na Bíblia sobre a inveja, sendo uma das mais importantes aquela em que é narrado o primeiro homicídio em Gênesis 4, no Antigo Testamento, onde Caim matou seu próprio irmão porque Deus havia apreciado mais os sacrifícios feitos por Abel. Portanto, de acordo com a Bíblia, o vício que está por trás do primeiro homicídio é a inveja. A transgressão não fazia parte da lista original de pecados capitais. Do século IV, o Papa Gregório I a incorporou ao panteão do mal em 590 como Invídia, nome da deusa romana que envenenava tudo à sua volta. E você, conhecia todos os pecados capitais e seus significados? Deixe nos comentários. Vou pedir também para avaliar o vídeo e, caso não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar bem informado e me dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!